Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com a deputada estadual Larissa Gaspar, do PT. Como está a participação da mulher na política? Quais as principais bandeiras defendidas pela entrevistada? Vamos analisar os governos Lula, Eumano e Sarto. Ainda os últimos movimentos da corrida eleitoral em Fortaleza. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Larissa Gaspar da Costa é advogada. A convidada é servidora pública municipal. Larissa Gaspar foi vereadora de Fortaleza. A entrevistada está no primeiro mandato de deputada estadual. Filiada ao PT, Larissa foi pré-candidata a prefeita da capital. E é com Larissa Gaspar que converso no programa de hoje. Deputada, prazer em tê-la aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Erivaldo, eu que agradeço o convite. A gente, conversando antes do programa começar, a gente falava da identidade pública, né, do mandato da senhora em relação à pauta feminina, inclusive no momento em que a Assembleia Legislativa exibe uma quantidade expressiva de mulheres, né, de deputadas estaduais. Como que o mandato da senhora se situa nesse contexto em que a pauta tem muita visibilidade, tem simpatia política e social, mas que ao mesmo tempo a senhora está no contexto dividindo esses holofotes com as colegas deputadas? Erivaldo, assim, primeiro destacar que a minha trajetória política, ela tem, ao longo da sua história, essa ligação intrínseca com a luta das mulheres, né? Uhum. E as pessoas me perguntam, como foi que você entrou na política? E eu sempre digo, através da capoeira. Uhum. Lá atrás, ainda bem jovem, andando nas periferias, nas rodas da cidade, me encontrei com essas desigualdades sociais e um dos questionamentos que eu já fazia ali no ambiente da capoeira era por que tinha tão poucas mulheres conduzindo as rodas de capoeira, por que tinha tão poucas mulheres mestras de capoeiras, graduadas, né? Então, esse questionamento da ausência das mulheres nos espaços simbólicos de poder, de comando, né? Ela já começa a se expressar nesse ambiente, né? A partir desse movimento cultural, esportivo, que é a capoeira. Que acaba sendo um microcosmo político que reflete uma realidade maior, né? Com certeza, né? E como parte da sociedade, não está imune, não está isento de expressar as relações patriarcais, o machismo e a misoginia, que a gente vê refletida nessas estruturas. E aí, quando entrei na universidade, no curso de Direito, que me deparei com o movimento estudantil, comecei também uma militância nos movimentos de mulheres, com a Marcha Mundial de Mulheres, Fórum Cearense de Mulheres, com as nossas referências da União Cearense de Mulheres, a companheira Rosa da Fonseca, Maria Luísa Fontinelli. Então, assim, é uma trajetória que sempre marcou a minha militância, então é algo muito natural, muito presente na minha vida, né? Trabalhei a vida inteira com essa temática, né? Fui assessora da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres na gestão da prefeita Luiziane, depois tive a honra de coordenar a Casa Abrigo, que acolhe as mulheres ameaçadas de morte, fui gestora de políticas para as mulheres de Fortaleza, né? E quando fui eleita vereadora, a grande parte da nossa construção política, dos nossos projetos, né, da nossa atuação, ela foi pautada em defesa dos direitos das mulheres. Tanto que nós conseguimos conquistar muitas políticas públicas para as mulheres a partir da atuação do nosso mandato. Entendi. Então, nós somos responsáveis pela propositura, né, do projeto que originou a Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal para acompanhar as mulheres que têm medida protetiva deferida e evitar que elas venham sofrer uma nova violência. A gente foi autora do projeto que originou o Aluguel Social Maria da Penha,
para quando a mulher não encontrar vaga no abrigo do município, ela poder receber um auxílio e alugar um quarto de pousada, uma kitnet, um lugar seguro para ir com seus filhos, né, e escapar desse ciclo da violência. Aprovamos a lei que garante a presença de doulas nas maternidades públicas para evitar a violência obstétrica, que é um fenômeno que atinge mais de 25% das mulheres brasileiras, né? Apresentei o projeto para criar a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Fortaleza, que foi criado agora nessa última gestão. Então, a gente tem, né, essa trajetória marcada realmente pela proximidade, né, por uma relação muito, muito ligada à luta das mulheres. Também a distribuição de absorventes, né? Sim, o programa de distribuição de absorventes higiênicos na escola também partiu do nosso mandato, né? Se tornou política pública em Fortaleza, no estado do Ceará, e hoje também a nível nacional, o governo Lula transformou essa política pública em algo acessível para todas as mulheres brasileiras, não só nas escolas, mas levando também para a farmácia popular, né? Então, e a gente entende que essa ausência das estudantes à sala de aula por falta de um absorvente se configura também uma violência, porque você perder até 45 dias de aula, atrapalhar sua formação acadêmica, consequentemente sua formação profissional, porque você não tem recurso para comprar um insumo que é básico, que se reflete diretamente na sua saúde, é uma violência, né? Exatamente. O partido da senhora, o PT, tem uma história reconhecida de inclusão da mulher nessas pautas e outras que a senhora coloca aqui. Agora, dada a simpatia da pauta, a aderência ao dia a dia social, a gente percebe, deputada, que praticamente todo partido tem ali o seu, vamos chamar de departamento mulher, né? Sim. Partido X, mulher Y, as mulher, secretarias de mulheres. Exatamente. O que isso sinaliza para a senhora que tem essa história, que é do PT? É que é uma pauta hoje disputada pelo centro, pela esquerda, pela direita, porque já, o PT já não corre solto nessa disputa. Todo partido, como eu falei, tem lá o seu departamento, a sua secretaria de mulher. Então, é um novo momento dessa pauta, né? Eu digo que é uma pauta necessária, né? Ela tem que realmente existir. E não tem dono também, né? Não tem dono, né? O dono é a sociedade, né? Ela tem que existir em todos os partidos políticos, em todas as esferas de poder. Eu fico muito feliz, né, de ver que hoje, não só o executivo, mas o legislativo tem essa compreensão, o judiciário, né, os demais órgãos do sistema de justiça, né, Defensoria Pública, Ministério Público, quer dizer, todas as instituições, né, da nossa sociedade, elas estão realmente atentas à necessidade de garantir o protagonismo das mulheres na tomada de decisão, nas participações, né, que definem os rumos da nossa cidade. Assim, o Partido dos Trabalhadores, ele tem uma história antiga, né, de incentivo à participação política das mulheres. Inclusive, fomos nós que trouxemos aí a primeira mulher presidenta desse país, né, presidenta Dilma, que é do Partido dos Trabalhadores. Aqui em Fortaleza tivemos a Maria Luísa, né? Isso, tivemos o protagonismo da primeira prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli, do PT. A primeira prefeita de capitais, né? Exatamente, não só daqui de Fortaleza, mas de todo o Brasil. Tivemos aí também a prefeita Luiziane Lins, né, num processo de muito enfrentamento, de muita resistência, né, que construiu um grande legado, não só de políticas para as mulheres, mas de políticas sociais aqui na capital. Então, o PT tem essa experiência, ele se organiza num programa que foi construído, o Partido Elas por Elas, justamente para incentivar essa participação, esse protagonismo das mulheres na política. E na Assembleia eu me sinto hoje muito feliz, né, de ver que eu participo de uma legislatura que tem a maior bancada de mulheres da sua história, que ainda é muito pouca, viu? Inclusive uma procuradoria, né? Isso, uma Procuradoria da Mulher, que eu também faço parte como procuradora adjunta. Hoje nós somos 9 deputadas. Das 43, né? De 46. 46 cadeiras. 43 é na Câmara. Então é pouco ainda, dá para a gente ser aí 27, 30, porque eu sempre digo, Erivaldo, nós somos a maioria da população brasileira. As mulheres hoje também compõem a maior parte do eleitorado do país. Então é justo e necessário que elas estejam também representadas de forma majoritária nos órgãos de poder. Exatamente. Num cenário ideal, nem seria necessário aí
a história, a polêmica e até problemática para alguns partidos, a chamada cota, né? Cota de gênero, né? Exato, mas como a gente tem essa exclusão histórica das mulheres dos espaços de poder e decisão, veja bem, nós só pudemos ser votadas 400 anos depois que os homens já estavam nesse processo, né? Data de 1535, o primeiro registro de voto no Brasil, lá na Vila Vicentina de São Paulo, e nós mulheres só fomos participar disso em 1934, né? Quer dizer, 4 séculos de exclusão. Então, tem muito a ser feito e essas legislações, essas ações afirmativas de determinar percentual de mulheres, né, para formar as chapas dos partidos, é um incentivo, né, para que as mulheres possam participar. E, lamentavelmente, a gente vê ainda partidos fugindo disso aí, colocando mulheres como candidatas laranjas só para preencher essa cota, mas eu fico feliz também de ver que o sistema de justiça está atento a isso e tem realmente responsabilizado os partidos que estão infringindo, né, estão violando aí a cláusula de gênero para a formação das suas chapas. Exatamente. A propósito disso, e fechando aqui esse ponto, deputada, nós temos na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, né, a ministra Carmen Lúcia, que volta, né, a cadeira do comando da Justiça Eleitoral no país, no momento em que já se olha ali para as eleições de 2024. Até do ponto de vista da formação da senhora enquanto advogada, qual é a expectativa de Carmen Lúcia presidindo o TSE? Olha, eu tenho muita fé, né, nas instituições que são comandadas por mulheres. Eu acho que as mulheres, elas têm um comprometimento, uma responsabilidade, um olhar atento e uma dinâmica muito grande, né? Então, o olhar é diferente da mulher do homem? Eu acho, e eu acho que para essa questão específica da violência política de gênero, que queria até destacar que nós criamos a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero na Assembleia, presidida por mim, e conquistamos, Erivaldo, a primeira condenação por esse crime a nível de Brasil. Partiu aqui do Ceará o primeiro crime de violência política de gênero contra um vereador do município de Russas, que atacou a mim e a outras 2 colegas deputadas. Então, o Ceará passa a ser uma referência, né, na ciência do direito, nos tribunais de todo o país, nessa perspectiva do enfrentamento à violência política. Então, acho que a nossa presidenta, né, nossa ministra do TSE, ela vai estar também muito atenta a essas situações. A gente viu recentemente a senadora Janaína Farias ser vítima desse tipo de crime, né? O processo está correndo, a nossa frente apresentou também notícia crime no caso. A senhora fala das declarações do ex-governador Ciro Gomes. Isso, contra a senadora Janaína Farias. Né? Isso, né? Utilizou-se de menosprezo, né? Tentou humilhar, constranger. A senhora acha que passou do debate político? Ele passou ali? Com certeza, com certeza. Isso não é debate político, né? Isso é ataque misógino. Debate político é outra coisa, debater as políticas públicas, o emprego, a renda, a educação, a saúde, a moradia do estado do Ceará ou do Brasil, se ele quiser fazer um debate nacional. Mas o que ele fez foi um ataque pessoal, covarde, misógino, sexista, a senadora Janaína, com o objetivo nítido de atingir a capacidade do seu mandato, né, de atingir a sua capacidade de ocupar aquele espaço, né? Então, isso se enquadra perfeitamente no que o artigo 326b do Código Eleitoral define como violência política de gênero. Entendi. Esse tipo de situação, a senhora vislumbra que pode entrar no debate agora, de outubro de 2024? Eu acredito Porque que nós temos, sim. desculpa, nós temos muitas candidatas mulheres. Né? Eu acredito que sim, Erivaldo. E a gente, enquanto frente, tem acompanhado, né, as vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, senadora. E eu tenho conversado com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que a gente precisa, inclusive, reforçar esse trabalho, porque as pré-candidatas, elas também vão precisar desse apoio. Elas são alvo desses ataques covardes, misóginos, né, que tentam atrapalhar ali o desempenho da sua pré-campanha, né, da sua candidatura. Então, a gente precisa fortalecer esse trabalho, porque, infelizmente, é muito provável que as mulheres sofram bastante nesse período com esses ataques. Exatamente. E é interessante perceber, deputada, que essa sinalização da Justiça Eleitoral durante essa pré-campanha pode ser um antídoto para que isso não aconteça na campanha. Isso. Porque se você não faz nada agora, o negócio vai correr solto. Na hora
em que a temperatura explode, né, na hora da disputa do voto, né? Para mim, você está coberto de razão, Erivaldo. Eu sempre digo assim que a impunidade, ela é a mãe da banalização da violência e da perpetuação dessa violência. Porque se o sujeito, né, comete um crime, agride e fica por isso mesmo, ele se sente à vontade para continuar aquela conduta. Agora, se ele de pronto é responsabilizado numa primeira tentativa, com certeza ele vai refletir muito bem antes de pensar em cometer essa conduta, esse ilícito novamente. Tem um efeito pedagógico, inclusive, para os demais. Com certeza, o efeito educativo né, dessa legislação, ele é muito importante para a gente ter realmente uma mudança de postura, para a gente qualificar o debate e passar a dialogar sobre os reais problemas das nossas cidades, do nosso estado, em vez de ficar nesse embate pessoal, nesses ataques de cunhos pessoais. Entendi. Para a gente concluir esse bloco, vereadora, desculpa, deputada Larissa Gaspar, a senhora é ex-vereadora de Fortaleza e tem aí uma bancada que deverá ser formada agora a partir de outubro para assumir em janeiro. Qual é a expectativa de que mulheres sejam eleitas vereadoras pelo partido ou pela federação da qual o PT faz parte? Eu estou bem otimista, Erivaldo. Hoje a gente tem uma companheira nos representando na Câmara, a vereadora professora Adriana Almeida, do PT. A gente confia muito na reeleição da vereadora Adriana e nós temos muitas outras companheiras do Partido dos Trabalhadores, da Federação, PV, PCdoB, que também estão colocando o nome à disposição desse processo e que a gente está aqui na torcida para que elas tenham aí as suas candidaturas vitoriosas. Então, elas estão sendo fortalecidas, né? O partido, ele tem esse direcionamento de fortalecer as candidaturas femininas, né? Destinar recursos do fundo eleitoral, como determina a legislação, destinar tempo de televisão e a nossa Secretaria de Mulheres busca fortalecer, dando estrutura, né, de apoio jurídico, contábil, de marketing, de publicidade, para que essas candidaturas elas possam realmente chegar bem aí no período da disputa. Muito bem. A gente vai pegar esse gancho e retomar o papo depois do intervalo, olhando ali para a Câmara Municipal, tá bom? Tá ótimo. Onde a senhora já foi vereadora, né? Isso. Muito bem, portanto, daqui a pouco, depois do intervalo, que é super rápido, teremos mais bate-papo com a deputada estadual Larissa Gaspar, do PT, aqui conosco no programa Política de hoje, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui comigo, Larissa Gaspar. Ela é ex-vereadora de Fortaleza, está no mandato de deputada estadual, aqui conosco falando das bandeiras e também das perspectivas, né? Para a gente ter aí uma Câmara Municipal mais ativa do ponto de vista da pauta feminina. Se a gente for olhar para a gestão José Sarto, do ponto de vista da mulher nas políticas públicas e até de ações ou de omissões, como que a senhora olharia, analisaria esse contexto, deputada? Erivaldo, eu acho que houve uma queda muito brusca das políticas para as mulheres em Fortaleza nessas últimas gestões. A gente tinha, por exemplo, um centro de referência da mulher, né, que foi criado na gestão da prefeita Luiziane, que funcionava 24 horas por dia, nos finais de semana, feriado, com toda uma equipe multiprofissional. E a gente sabe que houve uma redução muito brusca da equipe de atendimento. Da mesma forma, a Casa Abrigo, né, que acolhe as mulheres ameaçadas de morte. A gente tinha estratégias como, por exemplo, o Bloco Adeus Amélia, que desfilava na Avenida Domingos Olímpio no período do Carnaval com mais de 1000 mulheres, em várias alas que levantavam as bandeiras de lutas do movimento, pelo fim da violência contra a mulher, por uma maior participação política, por uma cultura e uma educação não discriminatória. Dá visibilidade. E aquilo era tão importante para as mulheres, a gente escuta os depoimentos de senhoras que vivem nas comunidades, que aquele era o único momento do ano que elas podiam sair, né, que elas se encontravam
encontravam, que elas conseguiam ver as pessoas, ver a vida acontecendo na cidade. Né? E o bloco, inclusive, ele era uma ação prevista do Plano Fortaleza 2040, do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, e acabou, não fizeram mais. Esse é só um exemplo. Né? A gente tinha aí também o funcionamento do Hospital da Mulher, que tinha várias ações ofertadas para a saúde da mulher, que hoje não existem mais. Você não vê, por exemplo, acontecerem as práticas integrativas e complementares em saúde, e o hospital tem estrutura para isso. Né? Você não vê o acolhimento das mulheres que foram vítimas de violência sexual, que precisam daquele atendimento de urgência, de emergência. O hospital não é portas abertas para atender esses casos. E ele foi pensado para isso, para ser uma grande referência no atendimento à saúde da mulher como um todo. A senhora diria que o Hospital da Mulher meio que se perdeu nas suas origens enquanto objetivo quando foi pensado, é isso? Totalmente, totalmente. Ele foi sendo picotado, especialidades foram sendo retiradas e atendimentos foram sendo retirados. Né? Quando você pensa, uma cidade que tem um hospital da mulher, você imagina que uma mulher que foi vítima de estupro, ela deve correr para o hospital da mulher para fazer a profilaxia de DST/AIDS, para fazer a contracepção de emergência, né? Para fazer todo o manejo necessário depois de uma violência sexual. Mas não, o hospital não é porta aberta para casos de violência contra a mulher, por exemplo, né? E precisaria ser, né, para gravidez de risco, né, intercorrências. Então, tem que abrir as portas do Hospital da Mulher para as mulheres, né? Então, foram muitas questões que foram se perdendo ao longo do tempo, assim como outros hospitais que eram referência. Gonzaguinha de Messejana, que inclusive está fechado, né? O prefeito é médico e botou o hospital abaixo de forma desnecessária. Era muito viável se fazer uma reforma mantendo outras estruturas em funcionamento, mas optou-se, contrariando os interesses da população e sem nenhum diálogo, por simplesmente derrubar o hospital, e hoje a população está desassistida dos serviços do hospital, e lá tinha um serviço de referência para atender as mulheres vítimas de violência. Do ponto de vista da senhora, que é do PT, que tem uma candidatura de oposição ao governo, né? A senhora diria que a saúde, nesses termos que a senhora coloca, é o principal gargalo da atual gestão, ou a senhora não colocaria esse item no topo da lista? Com certeza, é um grande gargalo. Eu fui vereadora, eu sou mais votada aqui em Fortaleza, né? Conheço a cidade, então acompanho muito a demanda do povo, continuo visitando os postos de saúde, os hospitais, e a gente vê realmente muita dificuldade, Erivaldo, os postos sem estrutura, mofado, com infiltração, teto caindo, profissional se acidentando dentro de posto de saúde. Imagina os usuários, né? Falta de medicamento, falta de médico, e o prefeito é um médico, né? Então, assim, a saúde de Fortaleza era para ser exemplo, até porque o gestor anterior também era médico, o Roberto Cláudio, então era para a gente ter tido um salto na saúde, mas não, né? Assim, os problemas se repetindo, emergências dos hospitais fechados. Lá no Gonzaguinha do José Valter, a emergência do hospital foi fechada. Qual é o sentido disso, né? Então, assim, você tem dificultado o acesso da população ao serviço de saúde quando a gente precisa ampliar, porque a natalidade vai aumentando, a população vai aumentando, e a gente tem que ter mais serviços de portas abertas para atender a população, mas não é isso que a gente tem visto. A saúde mental é um caos, né? Não houve ampliação da rede de atenção psicossocial. As crianças, que hoje cada vez mais a gente tem um número crescente de crianças com diagnóstico de autismo, de TDAH, de TOD, que precisam de um acompanhamento permanente. Uma fila de espera de 1 ano para uma consulta com um psiquiatra ou com um neuropediatra é inadmissível, né? Então, tem muito que fazer pela saúde de Fortaleza, e do jeito que está, não dá para continuar. E isso deve entrar na campanha eleitoral, né, deputada? Com certeza. Acho que saúde é um tema fundamental, mexe com a vida das pessoas, né? Não dá para você esperar 1 ano para fazer um exame de sangue. Exatamente. Então, a propósito de disputa eleitoral, de ano eleitoral, nos conte um pouco, passados aí semanas e meses, né? Como foi o desfecho da sua pré-candidatura, né? Então, pré-candidatura a prefeita pelo PT, deputada.
Primeiro dizer que eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento do povo de Fortaleza, né? Assim, manifestando interesse em que o nosso nome fosse colocado como um nome viável ali na disputa, que o PT lançasse o nosso nome como pré-candidata e a gente participou desse processo, né? Colocamos o nome à disposição justamente por esse acúmulo, né? De conhecer a cidade, de viver aqui em Fortaleza, de ter visitado os equipamentos da saúde, da educação, da proteção social, da mobilidade urbana. Então, esse conhecimento, essa ligação com a cidade de Fortaleza nos trouxe esse acúmulo, né, e nos credenciou para participar dessa disputa. Infelizmente, nós não tivemos maioria de votos, né, para ser o nome escolhido do partido, para representar o nosso projeto político. O nome que foi escolhido, que teve maior quantidade de votos, foi do nosso companheiro Evandro Leitão, nosso presidente lá da Assembleia Legislativa, e é nesse projeto agora que a gente vai se engajar, né, para apresentar ao povo de Fortaleza um projeto de cidade que seja democrático, né, que acolha o seu povo, que faça um processo de escuta qualificada e que realmente vá ao encontro dessas demandas que são apresentadas. Entendi. A senhora enfatizou até aqui a participação da mulher na política e o peso dessas bandeiras, etc. A gente fez isso aí de uma forma detalhada no primeiro bloco. Aqui já retomamos alguns pontos, né? Mas o que houve nesse desfecho? Faltou força da presença desse discurso ir para a prática do ponto de vista da participação da mulher na política, do ponto de vista do PT, ou o pragmatismo político venceu e hoje temos a pré-candidatura de Evandro? Não, eu acho que as mulheres participaram de uma forma muito ativa nesse processo, tanto é que a gente teve 2 pré-candidaturas de mulheres, a minha e a da companheira Luiziane Lins, né? Então, assim, as mulheres participaram ativamente desse processo, mas a gente tinha também muitas outras chapas que estavam apoiando a pré-candidatura do Evandro, né? Então, no final das contas, quando você somou, né, todos esses votos, o Evandro tinha, por exemplo, o apoio da chapa do Guimarães, né, que tem um grande número de filiados, do José Ayrton. Então, quando você somou todas essas forças, ele obteve esse maior número de votos, né? É legítimo, da democracia interna do partido, né? Eu acho que cabe a nós respeitar os processos, né, e se engajar para que o nosso partido, né, saia unido e vitorioso nessas eleições. Vai dar tempo reunificar até outubro, setembro, outubro, porque se discute muito ali de quem sai vitorioso prega unidade e quem sai derrotado fica no mínimo em silêncio. Então tem uma interrogação aí se o PT vai marchar unido ou não. Do ponto de vista da senhora, até por ter sido uma pré-candidata, a senhora vê algum risco em o PT chegar meio que dividido à campanha? Erivaldo, tudo é possível, né, no mundo, mas eu acredito que o Partido dos Trabalhadores tem plenas condições, né, de fazer esse diálogo para a unidade. Eu acho que o Evandro e a Luiziane, eles têm uma ótima relação, então acredito muito que o diálogo, ele supere, né, esses momentos que já ficaram no passado, e eu acho que agora é olhar para frente, né, é pensar na Fortaleza que a gente quer, é pensar no sofrimento do nosso povo, né, com esse período agora das chuvas e a falta de rede de drenagem, a falta de limpeza das nossas lagoas, né, os prejuízos que isso tem trazido para a vida do povo de Fortaleza. Então, acho que a gente tem que se desprender um pouco, né, dos nossos projetos próprios também, que são legítimos, mas tudo tem um tempo na vida, né, e aí eu acho que agora esse tempo do nosso projeto, do nosso nome na disputa, ele passou. A gente tem uma candidatura posta, uma pré-candidatura posta. Eu acho que é nossa obrigação, né, de militante, de filiado, fortalecer o nome do nosso partido, né? Esse é o meu ponto de vista. Claro que outros companheiros e companheiras podem pensar de forma diferente, mas eu acho que o diálogo, ele é sempre o melhor caminho para a gente construir as pontes necessárias para avançar. Entendi. E a candidatura a vice-prefeito ou prefeita? É o caso aí de se discutir, inclusive já tem nomes sendo ventilados, né, para ser ali a companheira ou companheiro de chapa, né, do futuro candidato Evandro Leitão. É mais ou menos por aí que a coisa vai andar, de Evandro Leitão ter
uma candidata a vice-prefeita, até para dar uma compensada nesse processo interno do PT? Olha, eu defendo que a vice-prefeita seja uma mulher. Acho importante a gente ter o protagonismo da mulher na nossa chapa majoritária. É claro que o partido precisa dialogar com um conjunto de forças, né, que estarão, muitas, né? Isso, que estarão caminhando junto. Então, esses diálogos já estão acontecendo. Eu acredito que já tem diálogo com o PSB, com o PSD, né, com os outros partidos da base aliada. E aí, mais próximo aí do período decisivo, a gente deve ter uma composição final, mas eu, Larissa, defendo que a gente tenha uma mulher como candidata a vice-prefeita. Entendi. A vice-governadora, como um espelho, né, da participação de uma mulher em uma chapa majoritária, está dando conta ali da missão, deputada? Sim, acho que a Jade tem feito um trabalho importante, né, no estado do Ceará, tem cuidado com muita dedicação dessa pauta das mulheres. Inclusive, estamos agora no processo de construção do plano estadual de políticas para as mulheres. Eu, quando fui gestora de Fortaleza, deixei esse legado para a cidade, do plano municipal de políticas para as mulheres, orientando aí essas políticas por um período de 10 anos, e agora o governo do estado também assume esse compromisso, né, de deixar expresso nas mais diversas áreas a atuação que nós queremos para a vida das mulheres aqui no Ceará. Agora, isso significa dizer que necessariamente a vice, ou o nome a vice de Evandro, vai ser uma mulher, ou primeiro vai se buscar um perfil que se encaixa a partir de pesquisas, porque não é também algo fácil de se definir, né? Com certeza. Eu acho que você tem que conjugar todos esses fatores, né, Arivaldo? Acho que são muitos interesses, né, que se colocam. Você tem que atender os interesses dos partidos da base aliada, né? Portanto, um grande processo de diálogo. Você tem que ver um perfil. É interessante que seja alguém que tem uma relação com a cidade, né? Que conhece Fortaleza, que pode contribuir, que tem um diferencial em uma ou outra área. E, como eu disse, da minha preferência que seja mulher, mas é possível também que não seja, né? Porque você, como a gente disse, precisa conjugar esses vários interesses que estão postos. A ex-secretária da Cultura do Estado é um bom nome? Seria um bom nome? Acho um excelente nome. A Luísa Sela, né? A companheira Luísa Sela, que fez um grande trabalho aí à frente da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, não só como titular, mas antes ainda na gestão do Fabiano, quando ela teve ali como secretária executiva, dando todo o suporte, né, para que a secretaria pudesse crescer, pudesse realizar concurso público, ampliar, né, a rede estadual de equipamentos culturais. A gente tem o Mirante lá no Cariri, o Centro Cultural do Cariri, a gente tem Casa de Saberes Segaderaldo em Quixadá, a Casa de Antônio Conselheiro em Quixeramobim, né, o Mirante de Barbalha. Então, assim, a gente tem hoje assim uma rede de equipamentos descentralizados pelo interior do estado, que eu acho que isso é uma conquista, descentralizar a política cultural para os municípios, né? A atuação do governo federal também com a Lei Paulo Gustavo, com a Lei Aldir Blanc, com a Política Nacional Aldir Blanc, né? Tentando aí estruturar todo o sistema de cultura, com conselho, com fundo, com órgão gestor. Isso é fundamental para avançar. E a Luísa teve uma participação muito importante nisso, teve uma participação importante também na eleição, contribuindo ali na construção do plano de governo. Então, é uma pessoa que tem acúmulo, tem experiência e que com certeza pode dar uma grande contribuição agora na pré-candidatura do PT. A Luísa, ser filha da ex-governadora Isolda, conta pontos ou essa associação é machismo, deputado? Não, eu acho que conta pontos porque a governadora Isolda é uma grande mulher, né? Uma pessoa muito centrada, muito qualificada, e acho que esse exemplo dela certamente passou para a filha. A Luísa também é essa pessoa qualificada, centrada, que corre atrás daquilo que quer, daquilo que acredita. Então, acho que essas virtudes, elas passaram, sim, de mãe para a filha, né? E qualificam a Luísa para ser essa pessoa que tem um potencial de contribuir bastante agora nesse período eleitoral. Muito bem, ficou muito claro. Deputada, vamos fazer mais um intervalo. Com a sua licença, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Tá ótimo. Portanto, para o terceiro e último bloco do programa de hoje, programa Política, daqui a pouco na TV Otimista, o terceiro e último bloco do nosso bate-papo com a nossa convidada de hoje, a deputada estadual
Larissa Gaspar. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, eu recebo hoje a deputada estadual Larissa Gaspar no programa Política aqui na TV Otimista. Deputada, como está o governo do presidente Lula? Sendo mais específico, há desafios que aparentemente o próprio governo não previa nesse terceiro mandato de Lula, e isso reflete de alguma forma nas pesquisas, né, que o presidente vem tendo aí a sua aprovação, mesmo que discretamente, caindo alguns pontos, em algumas regiões do país essa queda foi mais expressiva, portanto já há um terço, né, do mandato de 4 anos. Né? O que está acontecendo e para onde o governo Lula está indo, deputado? Bom, primeiro acho importante, Erivaldo, assim, dizer que o governo Lula ele marca um processo de retomada da política social do Brasil que estava totalmente destruída. É preciso a gente lembrar o que aconteceu no momento anterior, né, de andar para trás, né, o Brasil voltar para o mapa da fome, de um governo negacionista que retirou direitos, que atacou áreas fundamentais do desenvolvimento de uma nação, como, por exemplo, a educação, a cultura, a ciência e a tecnologia, o meio ambiente, né, que está relacionado, inclusive, à nossa sobrevivência enquanto espécie humana. Então, eu acho que o governo Lula representa esse marco de reconstrução do país, né, que estava totalmente desacreditado, inclusive, no cenário internacional. Então, acho que existe hoje um grande esforço nacional para reconstruir a política de moradia, com a retomada de programas importantes, o Minha Casa Minha Vida. A gente teve aí um grande fortalecimento da política de saúde, porque você sabe que até o processo de vacinação estava desacreditado do povo brasileiro por atuação direta do ex-presidente. Mas então, vinha de antes já a queda, né? Isso. O negacionismo meio que agravou, mas a queda nas taxas de vacinação já vinha meio que balançando, né? Mas durante a pandemia, enfim, a gente teve, né, uma ação direcionada para desacreditar da ciência da vacina. Então, eu estou usando isso para dizer que o básico, né, de uma política nacional, você está tendo que investir para que as pessoas realmente entendam o quanto é necessário se vacinar para evitar adoecimento, né? Retomada de programas importantes como Mais Médico, farmácia popular, distribuição gratuita de absorventes, né, nas farmácias para garantir a saúde das mulheres e das meninas, retomada do Ministério da Cultura com recursos importantes para fortalecer a ação cultural em todo o país, a retomada do Ministério do Meio Ambiente, né, com esse objetivo de zerar desmatamento, diminuir aí a emissão de gases do efeito estufa para evitar ainda mais o aquecimento global, que já é realidade, né, embora eles tenham negado, não tem mais como negar a gente vivenciando aquela grande tragédia, né, climática ali no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu acho que o governo está se reconstruindo na educação, né, com a retomada das obras, com esse compromisso de alfabetizar nossas crianças, de ampliar o tempo integral e universalizar para todo o país. Então, acho que a gente tem programas importantes, né, sendo reconstruídos, inclusive inovações e reconhecimento de povos que eram historicamente esquecidos e atacados, como o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres, né? Então, acho que isso é um reconhecimento importante para definir também ali a atuação das políticas públicas, dos investimentos do orçamento da União. E eu acho que a população ela vai sentindo isso de forma diferente, até porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, a percepção do povo do Nordeste é diferente da percepção do povo do Sul. Então, eu acho que é natural, né, que haja essas alterações de aprovações entre as regiões do Estado brasileiro. Mas eu avalio, né, olhando o todo, assim, que o governo
caminha bem, é um presidente que se esforça, que é presente, né, que busca corresponder às demandas do povo. Agora, claro, nós temos desafios enormes, né? Desafios de uma população ainda muito empobrecida, um desafio político-ideológico muito grande. Nós derrotamos Bolsonaro, mas o bolsonarismo continua. E no Congresso muito forte, né? Isso, dificulta o trabalho no Congresso, a aprovação, né, de projetos importantes. Então, é um esforço diário do governo para conciliar os interesses ali dentro do Congresso e também é natural que em alguns momentos hajam derrotas, né? Ninguém ganha sempre, então, com certeza, em alguns momentos o governo vai ter derrotas, sobretudo dentro do Congresso, até porque eles têm uma maioria de parlamentares ligados aí ao campo da direita, da extrema-direita. Entendo, mas aí com esses desafios, esses gargalos, essa pauta que passa às vezes, deputada, a sensação que o governo chegou ali no limite, tem uma certa crise de criatividade, porque a gente fala muito em relançamento, em recriação, em isso, aquilo. Então, né? a gente fica muito naquela vibe de olhar pelo retrovisor e não olhar para frente, pelo para-brisas, né? De forma que alguns apontam que é um pouco essa pauta que tem deixado a opinião pública ali meio que reticente, mas de qualquer forma o que a senhora coloca está na média geral da percepção, eu imagino que seja mais ou menos por aí. Mas aí vem a pergunta, esse governo com o presidente Lula, a senhora acredita que ainda será o principal ou um dos principais cabos eleitorais na disputa deste ano, de outubro? Eu acredito que sim. Acho que a imagem do presidente Lula, para nós aqui do Nordeste, ela é muito forte. Acho que o governo tem feito investimentos importantes aqui no Ceará. Hoje mesmo eu estava vendo aqueles comunicados da Presidência da República e só até o mês de abril, se não me falha a memória, foram 13,1 bilhões de reais já investidos só aqui no estado do Ceará, nas várias políticas, saúde, educação, agricultura, enfim. Então, aí estão as transferências constitucionais, né? Isso, também, né? São obrigatórias, né? As transferências constitucionais, mas também investimentos, né? Na política de agricultura, né? Na cultura, com a Lei Paulo Gustavo, com a Lei Aldir Blanc. Então, assim, eu acho que a imagem dele é muito forte, ela tem um peso importante, não só a do Lula, mas a do Camilo também, nosso ministro da Educação, pessoa muito querida do nosso Ceará, que tem um índice de aprovação muito grande. Então, acho que o peso político do Lula, do Camilo, né, e também do nosso governador Elmano vão ter um papel fundamental agora nesse processo de disputa nos municípios. E eu acho que a gente vai continuar vivendo ainda muito essa polarização, né? De Lula versus Bolsonaro, né? Da esquerda versus a direita. Eu acho que isso vai se refletir muito também nas candidaturas do interior do estado e até aqui na capital também. Acho que é um debate que com certeza vai estar muito aceso, até porque a gente tem candidaturas ligadas diretamente ao projeto do bolsonarismo. Agora, até enquanto ex-vereadora de Fortaleza, a senhora não acredita que em uma eleição municipal é a cidade que tem que ser discutida e não o panorama ideológico nacional? Como é que a senhora vê essa aparente dicotomia? Não, com certeza o debate sobre a cidade é o norte, né? O objetivo é o foco. A gente tem que discutir Fortaleza, a gente tem que discutir os problemas da saúde de Fortaleza, os problemas da educação, por que a gente não conseguiu universalizar o acesso à creche para as nossas crianças, isso já devia ter sido superado. A gente tem que discutir o problema da mobilidade urbana, por que a gente continua tendo o quarto pior tempo de espera do país. As pessoas tendo que ficar 1 hora, 2 horas esperando uma condução para ir para o trabalho, para ir para a escola. Inaceitável, né? A gente tem que fazer a discussão do porquê que a gente não tem rede de drenagem que garanta vias sem alagamentos dentro das periferias da nossa cidade, discutir infraestrutura básica, discutir coleta seletiva na cidade. O foco é, obviamente, a cidade, mas é impossível, ao meu ver, que as questões também relacionadas ao campo ideológico,
elas não se misturem a isso, até porque o fazer político, a prioridade política desses campos, elas também apontam... É o que define, às vezes, uma política pública. Exatamente, né? Elas apontam para um compromisso ou uma ausência de compromisso com determinada política. Entendi. Esse alinhamento a que a senhora se referiu agora há pouquinho, do presidente Lula, do ministro Camilo, do governador Eumano, é a principal aposta para que, digamos, o hoje pré-candidato Evandro Leitão decole nas pesquisas, porque algumas sondagens ainda o colocam ali entre o 4º lugar, o 5º lugar. Porque estamos em junho já, né? Estamos gravando esse programa no mês de junho, portanto estamos aí bem às pertinho, beiras, né, na esquina das convenções partidárias e depois da campanha. Então, assim, há tempo hábil para que, eu ouvindo de um leitor da coluna, disse assim: Erivaldo, o Evandro ainda não decolou, mas ele já teve pista suficiente. É mais ou menos aí onde está o desafio? Eu avalio assim, as pessoas que não estão na gestão, né, essas outras candidaturas e que nunca foram candidatas antes, como é o caso do Evandro. Ao executivo, né? Isso, ao executivo de Fortaleza, diferente do capitão Wagner, né, que já foi candidato. Eles só vão começar a crescer quando começar efetivamente a campanha, né? Quando começar a aparecer enquanto candidato mesmo, né? Cumprindo a agenda de campanha. Então, acho que esse tempo, né, de crescimento, ele se inicia quando começa realmente a campanha. Está contratado para a campanha, né? É o que a gente vê em outros momentos, né? Entendi. Então, a história vai mostrando um pouco do que acontece. Por isso que é importante olhar para trás para aprender com os erros, né? E avançar naquilo que foi positivo. Então, eu vejo assim, que quando começar a campanha, a candidatura cresce, né? Porque vai ter todas as exposições, enfim, tudo aquilo que... O rádio, TV, né? Isso, rádio, TV, as agendas, né, de campanha, porque, por enquanto, o Evandro está cumprindo com as suas funções institucionais de presidente da Assembleia, que certamente toma bastante, né, o tempo dele. Eu, como deputada, corro demais, imagine ele como deputado e presidente do Poder Legislativo do Estado, né? Então, acho que quando começar a campanha, ele cresce e, além desse time, né, de crescimento que, para mim, se dá com a campanha, aí temos a associação de Lula, de Camilo, de Eumano, a gente ainda tem um outro fator que, para mim, ele é muito importante, que é a gestão desastrosa do Sarto. É uma gestão muito ruim, né, que vai mal em muitas áreas, que vai mal na mobilidade urbana, que vai mal na saúde, né, que vai mal na infraestrutura básica, que criou uma taxa do lixo onerando a população, e o que a gente vê é a cidade suja, lixo se acumulando nas ruas, em frente até a Ecoponto. Então, assim, as pessoas estão insatisfeitas com essa gestão, porque elas não conseguem resolver seus problemas, elas não conseguem chegar a tempo no trabalho, porque o ônibus demora, elas não conseguem um remédio quando vão no posto de saúde, não conseguem a consulta, o exame, a cirurgia, né? Elas não encontram vaga para os seus filhos na creche, ela abre a porta de casa, se depara com lixo na rua, na esquina, ela vai numa praça, está tudo deteriorado, parquinho não tem manutenção, a calçada quebrada. Então, as pessoas estão querendo mudança, né? E eu acho que o Evandro também representa esse espírito de mudança. Já se vão 12 anos de gestão do PDT e eu acho que já deu para o povo de Fortaleza. Eles querem uma mudança, querem algo novo, querem algo diferente, né? Um governo que escute a população. A gente viu recentemente agora, Erivaldo, o episódio da tentativa de destruição do mercado público da Aerolândia. O prefeito anunciou que ia destruir o mercado sem nenhum diálogo com a população. Onde é que já se viu isso? Inclusive, patrimônio histórico, né? Tombado, como é que você toma uma decisão dessa, contrariando a legislação e principalmente contrariando o povo, sem conversar, sem ouvir o povo? Não dá mais para a gente ter governos autoritários. Os governos, eles têm que se pautar no diálogo com a população. Entendi. Quando a senhora fala que a população quer algo novo, quer um novo governo, existem pré-candidatos, né,
que representa um novo, no sentido Sim. ali de ser uma outra força política, a exemplo do Capitão Wagner, a exemplo do André Fernandes, do Eduardo Girão, né? Sim. E esse aí não seria o verdadeiro novo, comparado a uma candidatura do PT, ex-aliado do PDT, aliado até poucos meses atrás, 2 anos? Onde é que está o verdadeiro novo? É uma candidatura do PT, ex-aliado do PDT, ou seria uma candidatura realmente distante desse nicho eleitoral, no caso do Capitão Wagner? Como é que a senhora avalia? Faz sentido o que eu estou falando? Sim, para mim é um novo fazer político, né? Porque a candidatura do André Fernandes, por exemplo, representa uma nova destruição. Nós vivemos um momento de destruição agora no Brasil, né? Com um governo que ele defendia. Então, eu acho que quem opta por esse caminho opta pela destruição, pelo caos, pela negação da ciência, pela negação da cultura, pela destruição da natureza. Então, é o caos, né? Existe ali uma parcela da população que acredita nisso. E ele assume o bolsonarismo. Isso, né? Que acredita nisso, e eu acho que você tem que respeitar, são as posições individuais de cada um, mas eu acho que quem tem compromisso com a cidade, que quem quer o bem do povo de Fortaleza, quer um novo fazer político, né? De um partido que já governou, inclusive, essa cidade e que fez muito pelo povo de Fortaleza, né? Que estruturou toda uma rede de atenção psicossocial. Foi no governo do PT que os CAPs, né, foram criados, foram ampliados. Foi no governo do PT que os CRAs, a política socioassistencial, que é fundamental numa cidade desigual como a nossa, que você tem uma política de proteção social fortalecida através dos CRAs, dos CREAs, dos conselhos tutelares. E o que a gente viu nessas últimas gestões foi um desmonte da política socioassistencial da cidade, né? Então, assim, é um novo fazer político, é um fazer político que se compromete com as demandas do povo, que escuta, que implanta o orçamento participativo. Não adianta você eleger agente de cidadania se o agente de cidadania não define nada, se o que ele está dizendo ali não é atendido, é só para ser cabo eleitoral no momento da eleição. Então, você tem que garantir pessoas eleitas para falar em nome das comunidades e que aquelas demandas serão priorizadas e atendidas. Muito bem. Deputada estadual Larissa Gaspar, o nosso muito obrigado pela presença. Foi muito bacana o nosso papo. A gente sempre gosta de discutir de forma livre essas questões que estão aí no mundo político. Parabéns pelo trabalho, boa sorte na caminhada. As suas rápidas despedidas por hoje. Espero tê-la aqui novamente. Agradecer, Erivaldo, pela oportunidade de estar aqui, deixar um abraço aí para toda a audiência, né, do Grupo Otimista, dizer que o nosso mandato está à disposição da população cearense. Nós estamos lá dirigindo a Comissão de Proteção Social e Combate à Fome, né, que tem acompanhado aí o trabalho do programa Ceará Sem Fome, com as cozinhas comunitárias, com o fortalecimento da agricultura familiar, no combate ao desperdício de alimentos. Estamos lá também na Procuradoria da Mulher, na Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero, para incentivar que cada vez mais mulheres possam participar dos espaços de poder, dos espaços de decisão, deixar a sua contribuição para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e onde nós, mulheres, possamos viver livres de todas as formas de violência. Muito bem, muito obrigado mais uma vez e assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.